Estamos juntos com você e agora no nosso Papo Sintonia, dentro da campanha do Outubro Rosa, nós queremos falar sobre saúde mental, maternidade e desafios e os enfrentamentos, porque enfrentar um câncer não é algo fácil, não é algo simples, mas também não deve ser uma questão apenas da mulher. Toda a família deve estar envolvida. E essa mulher já fragilizada pelo problema de saúde, ela precisa ter acolhimento, principalmente dela mesma, mas nesse processo, muitas vezes ela esquece. E aí, Rojana Oliveira, ela que é educadora parental e mentora de mães, vai nos ajudar aqui a colocar uma luz sobre esse tema, as escolhas que nós mulheres, precisamos fazer no sentido de cuidar do nosso próprio bem-estar. Sim, Paty, isso tem muito a ver com o lugar da gente começar a aprender a agir com prioridade, sabe? Porque uma vez que a gente assume essa sobrecarga que socialmente é, é um lugar onde a sociedade machista e patriarcal nos coloca, e quando a gente abraça isso, a tendência é que a gente adoeça. Então, hoje tem dados que já são comprovados que o câncer de mama, ele também tem relação com a ausência do cuidado, não só com questão genética, né? E eu não sou nenhuma especialista para falar disso, mas em relação ao lugar da sobrecarga, da mulher que termina assumindo essa demanda, e a gente está falando aqui de alguns recortes de privilégios, cada um vai entender aquilo que o movimento que pode fazer, né? Porque, obviamente, a gente precisaria muito da presença do Estado para suprir essas necessidades também, para que a mulher não vivesse tanto nessa sobrecarga. Sim. Mas tem um lugar aí que eu acho que nós, como mulheres, precisamos assumir para que a gente se priorize e comece a ter ações mais prioritárias, já pensando realmente na gente. E para você sair do lugar de sobrecarga, você vai precisar se colocar, né? Vai precisar colocar limites, vai precisar, dentro da sua família, dividir tarefas, compreender que abrir mão do privilégio. Esses dias eu escutei uma psicanalista que é incrível, que é a Vera Iaconelli, que ela acabou de lançar um livro, Antimaternalismo, e ela fala uma coisa muito interessante nesse livro, que tem a ver com o cuidado e que reverbera sobre essa questão do câncer de mama, de que nós precisamos abrir mão do privilégio também, sabe? Que privilégio seria esse? Quando a gente abraça a sobrecarga e a gente ocupa um lugar de, não, eu dou conta de tudo. Olha que bonito. E só eu sei fazer. Exatamente. Pois é, e acaba ficando muito heróico, né? É um heroísmo, gente, que está adoecendo a gente. Porque essa síndrome da mulher polvo, que tem vários tentáculos e vai dar conta de tudo, da equilibrista, que está equilibrando todos os problemas, todas as demandas, não, manda vir que eu dou conta, eu seguro. Esse ícone, né, da guerreira que resolve tudo, e isso é um olhar que a gente precisa ter mais crítico, mais atento, que por trás dessa mulher que faz tudo, tem ao final do dia uma mulher, uma pessoa exausta, cansada, e que já não consegue lidar com tudo isso e vai empurrando com a barriga. A pergunta é, até quando? Porque muitas vezes até o câncer, há estudos já relacionando o câncer, que é algo físico, fisiológico, a fatores emocionais, porque o corpo fala. Uma hora esse corpo vai gritar, e ele pode gritar nessa disfunção celular que é o câncer, né? E é nesse lugar que nós somos vistas, né? Sim. É através da maternidade, dessa mãe. A boa mãe é aquela que dá conta de tudo, não aquela que dá conta do que ela pode fazer, não aquela que dá conta de si, sabe? E aí tem uma coisa também que eu acho que reverbera sobre esse assunto, essa que eu escuto muito nas redes sociais, é uma necessidade de equilíbrio, sabe? Eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Não dá para manter tudo equilibrado o tempo inteiro. O que a gente precisa dentro desse, e o meu trabalho vai muito para esse lugar, né, de ajudar essa mulher a se enxergar, como eu faço para abrir mão de tudo isso, né, desse lugar, como você falou, da guerreira, e desse privilégio de só eu sei dar banho no meu filho, eu sou equilíbrio emocional, tudo isso são gatilhos. Eu sou a geradora da vida, que privilégio, olha que coisa linda, tão romântico, né? Agora, na prática, como é que isso acontece? Eu tive esses dias um papo com o meu companheiro, né, porque agora a minha filha está fazendo uma viagem pedagógica e ela está voltando esse fim de semana no sábado, e ele vai estar trabalhando, e eu combinei um programa com umas amigas, que para mim é muito importante. Eu acho que isso é importante trazer para a prática, né? E ele falou assim, não, mas talvez você precise abrir mão desse programa para você poder receber ela.
Sim. Aí, porque eu estou trabalhando, e eu compreendo ele, né? A gente trazendo essa discussão. Eu falei, não, eu não vou poder abrir mão desse programa. E eu sei o papel que eu tenho na vida da minha filha. Não vai ser uma chegada Sim. de uma viagem que vai fazer toda a diferença na vida dela. Porque no dia a entendeu? dia ela tem essa celebração de Exatamente. todas as chegadas. Cada momento que chega da escola, cada momento que chega de um passeio, a mãe está ali. Agora, aí a questão quando não está, né? Também tem essa questão do lugar da culpa, que aí também a gente não vai chegar, que é outro papo, viu, Jana? É outro papo. Eu acho que a gente tem muito assunto aqui para tratar sobre essa questão da maternidade, porque são muitos fatores, muitas situações que envolvem a maternidade. Mas como hoje nós estamos aqui com esse foco, né, na saúde mental e no cuidado da saúde, quando essa mulher, estamos dentro da campanha do Outubro Rosa, e eu aproveito também para lembrar que no próximo sábado, dia 21, nós estaremos lá no workshop Todos Juntos pela Vida, que é uma ação do programa Em Sintonia, em parceria com a rádio, com a Rede Excelsior de Comunicação, convocando todas as mulheres que já tiveram câncer, que já passaram por essa etapa, que estão em tratamento ou que acabaram de ter um diagnóstico, ou não, que simplesmente tem alguém na família que já teve, ou simplesmente uma mulher preocupada com a sua saúde para estar lá, para ouvir a palestra e para estar em contato com a gente. É gratuito, começa às 9h30 da manhã lá no auditório da Livraria Paulinas. Então, essa questão da saúde, que a mulher colocar no privilégio que ela pode fazer tudo, isso leva ao adoecimento, né? Sim, e tem um lugar aí que tem a ver com o que você falou, desse estar presente, né? Eu pensei nessa questão do equilíbrio emocional, do quanto a gente precisa aprender e dar conta de nós mesmas é a gente lidar com aquilo que a gente sente, com as nossas próprias emoções, né? E aí, quando você começa a ter esse cuidado de se resgatar, de compreender até onde você pode ir, você adoece menos, Paty. Entende? Você adquire menos doenças físicas. Bom, então tem o fator aí do autoconhecimento, já que estamos aqui nos desafios e enfrentamentos, né? Que é a proposta desse bate-papo. Um dos desafios, então, é o autoconhecimento. Sim. Eu sei até onde eu posso ir. Quem é que vai me dizer até onde eu posso ir? É o esposo, são as demandas, é a casa bagunçada que me diz, é o olhar do outro. Quem me diz até onde eu posso ir, Jana? Na sua experiência aí com mães, o que é que você tem visto? Quem é que está dando essa fala e esse comando para elas? Pois eu acho que vem desse lugar dessa mãe mártire, dessa mãe que se enxerga como uma boa mãe quando ela abraça a sobrecarga, quando ela assume esse lugar de que ela dá conta de tudo e ela termina se distanciando muito dela. E aí, dentro da minha experiência, eu vejo mulheres extremamente frágeis, que não conseguem estabelecer limites, que não conseguem compreender os próprios limites, as necessidades, de coisas simples, de se priorizar durante o dia. Não, agora eu não vou levantar desse sofá, porque eu acabei de sentar aqui. Não, agora eu preciso descansar um pouco, e você pode muito bem lavar os seus pratos, sabe, trazer um movimento dentro da casa, de que ela não é o centro de tudo. A gente tem ali uma comunidade, todo mundo precisa contribuir, sabe? Porque o que eu sinto muito é uma ausência de posicionamento, sabe? De reconhecer até onde eu posso ir, como você disse, quais são as minhas necessidades. E a quem eu quero agradar também, né? Com isso, também. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu preciso ser essa mulher o tempo todo presente, essa mãe que acha, né, que é uma crença e também até uma ilusão, né, de que nós vamos ser 100% perfeitas. Não tem essa garantia. Por mais que você se esforce, infelizmente a gente precisa dizer isso aqui. Tem a garantia. Não tem garantia da mãe perfeita, do filho perfeito que vai dar certo. Não. E que se não der certo, que é outra questão, o que é dar certo, o que é que não dá certo. Exato. Não é culpa minha. Eu acho que isso que você está falando, e que também tem muito a ver com o câncer de mama, é trazer humanidade, sabe? Sim. Humanidade para nós mães, para nós mulheres, porque a gente desumanizou muito a maternidade. Então, fica até uma discussão e uma sombra. Será que vai dar certo? Eu estou fazendo o melhor? A gente precisa fazer aquilo que é possível, sem esquecer de nós mesmas, entende? Porque quando a gente falou essa questão também do equilíbrio emocional, né? Como é que eu vou ensinar os meus filhos sobre equilíbrio emocional, como se cuidar, por exemplo, se nem eu sei me cuidar? Se eles acompanham uma mãe sobrecargada. Diariamente tem uma mãe ali equilibrando pratos e com um sorriso, tá tudo bem, e uma hora ela não aguenta, e adoece, né? E aí, muitas vezes, muitas mulheres só conseguem cuidar de si, e mesmo assim, eu já me vi nesse lugar também com uma dificuldade muito grande de parar diante de uma doença, e dizer, cara, eu preciso parar para me cuidar. Não, eu não posso parar.
sabe? Eu tenho O que que... vai acontecer, né, com Como a se as coisas não casa? fossem Se acontecer, eu ficar exatamente. doente, não posso adoecer, como se fosse uma máquina ali programada para estar sempre bem. E muitas vezes sabotando aí esse cuidado, né? Tomando remédio, coisas Exatamente. paliativas, empurrando com a barriga. Depois eu vejo, embora existem pesquisas que afirmam isso, nós mulheres somos que mais nos cuidamos, viu, Marquinhos? Inclusive, são as mulheres que marcam as consultas para os maridos, para os filhos, para a mãe, para o pai. Há essa expectativa, mas mesmo assim, a mulher, mesmo estando atenta à sua saída, às vezes ela está ali com aquela dor, sofrendo e está Sim. ali nativa. Ela levanta da cama. Geralmente, às vezes, o homem, não estou aqui comparando, mas uma gripe, ele está mal. A mulher está Mas ali, o na homem, né, lida, né? Paty? Ele tem quem que cuida dele? Pois é. Me conta. E aí? É a mulher, Está né? ali também na Quem que cuida lida. da gente? Quem cuida da gente quando Eu a gente vi adoece? esses dias uma entrevista de É. alguém falando sobre as mulheres que vão para os presídios, né? É. Elas são abandonadas nos presídios pelos homens. Os homens não. Eles têm as Eles visitas, têm as levam, visitas das recebem o mulheres, lanche, a merenda, o carinho, o afeto. esposas. Elas vão lá, mesmo às vezes separadas, elas vão cuidar deles. Vamos Porque para as elas visitas, sentem passando por um processo às é, vezes, de abordagem totalmente de invasiva, né? abandono, mas o cuidado, a gente precisa discutir o cuidado quando a gente fala de câncer de mama também, sabe? O cuidado, ele é voltado para a mulher. Isso é uma construção social de um sistema patriarcal. Pois é. Então, mulher, você tem direito, a mulher pode adoecer, não é uma marca, nós Exatamente. somos humanas. E ao estar doente, não se sentir culpada. Poxa, como assim? Olha, poxa, eu não estou bem, estou com uma cólica, estou com uma gripe, estou com uma dor, estou com câncer. E mesmo assim, você precisa estar ali ativa, produtiva. Que produtividade tóxica é essa que a gente se impõe? Agora, eu vou te fazer uma pergunta, viu, Rosana, que estuda aí o universo feminino, maternidade, de onde vem isso? Porque todo comportamento tem uma causa. Tem uma crença ali por trás. Se eu estou o tempo todo, não cuido de mim e me sinto até culpada por ir ao médico, marcar meu exame, e quando eu vou, quem vai cuidar da casa, com quem fica as crianças, e mesmo não estando bem, eu me submeto a tirar um esforço, uma energia, sei lá de onde, para continuar ativa. De onde vem essa crença de que somos super poderosas? Aí tem o mito da Mulher Maravilha, né? Sim. Essa síndrome. Eu acho que todos nós temos uma necessidade muito grande de nos sentirmos aceitos e importantes, e nós mulheres estamos também nesse lugar. A questão é que a maternidade é o lugar onde nós somos vistas socialmente. É através do lugar em que a dedicação, a sobrecarga para a mãe, é assim que ela é vista. Nossa, que mãe dedicada, ela equilibra todos os pratos. Ela é maravilhosa, ela está presente na viagem que a filha acabou de chegar, ela abre mão, isso é muito bonito. Entende? Pois é, que dedicação, que doação, isso né? pode se vincular com as histórias pessoais de cada uma de nós, né? De como nós fomos educadas. Então, isso pode ser gatilho para aquela menina que foi educada pelo pai, pela mãe. Não, meu amor, você precisa agradar, né? Ou dentro de uma família, cresceu vendo o irmão sem fazer nenhum tipo de trabalho doméstico, e ela que fazia. Muitos contextos que aí cada uma de nós precisa olhar para desconstruir. E eu fiquei pensando, quando você falou da necessidade da gente parar, né, estando doente, e também da necessidade da gente buscar informação, sabe, Paty? Quando você falou agora do workshop, né? Convidando as pessoas para irem. Isso é muito importante que nós façamos por nós. Quando a gente busca informação, fala, peraí, né, a gente está num mês importante, vamos falar sobre isso, eu estou com algum sintoma, eu tenho uma irmã ou algum familiar que já teve, eu tenho várias amigas que tiveram câncer de mama. Inclusive em situações muito estressantes, de mulheres mães solos, extremamente sobrecarregadas, e que uniu a hereditariedade com a sobrecarga que já é comprovado que a sobrecarga também acentua doenças físicas. A falta de atividade física também é um fator, né? É um fator cigarro, que pode proporcionar qualidade de vida, e essa mulher não faz atividade física porque ela não tem tempo. Você entende? Aquilo que a Não gente tem conversou tempo. ontem, E aí né? ela é mais vulnerável para ter as doenças, né? E aí, como é que fica, né? Tem essa crença de que ela vai dar conta, de que ela não pode se cuidar, ou quando ela se culpa, vem aí, quando ela se cuida, vem aquele sentimento de culpa, poxa, eu tô aqui me cuidando, e não é só esse cuidado estético, que também é importante. É autoconhecimento, né? É autoconhecimento, ela fala, mas eu deveria estar arrumando aquele guarda-roupa que tá ali bagunçado há semanas. Ela tem desse nível, às vezes, a mulher. Tem mulher que está ali projetando o seu sonho, a sua empresa, construindo seu negócio, e pergunta, ai, meu Deus, peraí.
Mas quem vai cuidar das crianças? O homem, eu posso estar enganada. E aí eu já estou aqui chamando os homens para essa conversa, para que eles se posicionem. Por favor, homens, estamos aqui ao vivo, no chat, inclusive, do YouTube, e no WhatsApp, 3114-3344. O homem, quando ele pensa, eu vou empreender, vou abrir um negócio, ele não tem aquele estalo, Jana, e diz assim, peraí, calma, para tudo, não posso começar esse empreendimento, não. Quem vai cuidar das crianças? Essa não é uma pergunta do universo masculino. A mulher pergunta, peraí, não, calma, tenho que primeiro ver quem é que eu vou. Ele não, ele já está pensando na sala que ele vai alugar, no parceiro, quanto custa, mas a mulher para e diz quem vai ficar com as crianças enquanto eu estou empreendendo, ou enquanto eu vou lidar com o câncer, que é o tema aqui. Quem vai ficar com as crianças? É, porque essa estrutura patriarcal que a gente está inserida, o homem, ele foi criado para ir para um ambiente público, né? E nós para ficarmos no privado. O cuidado, ele é direcionado para a menina, né? A gente escuta muito isso. A mulher é o equilíbrio emocional da família. A mulher é a menina que, desde pequena, que é envolvida em brincadeiras de cuidado. O menino não, o menino gosta de... Né? Quantas vezes a gente escuta no trânsito? Deve ser mulher. A gente não é incentivada ou vista através da nossa potencialidade, a gente já é induzida para o cuidado. Então, naturalmente, o homem termina indo muito mais para o ambiente público do que para esse lugar do cuidado. E eu acho que dentro desse sistema que a gente vive, todo mundo sai perdendo, né, Paty? Tanto os homens como as mulheres, entende? Porque os homens também terminam ocupando esse lugar do provedor, que é um lugar muito solitário e muito cruel, sabe? Pois é. Eles têm que bancar tudo. Pois é. Até recebi aqui, né, o ouvinte Luiz, ele diz o seguinte, mas nem todo homem age assim. Sim, é verdade. Eu entendo ele, nem mas todo isso, homem age assim. né? Isso é uma desconstrução, nós estamos nesse processo. Inclusive, falando aí da questão da temática do câncer de mama, você falou do abandono das mulheres que estão encarceradas, que elas vão visitar os companheiros quando eles estão presos, né, por algum delito. Eles não, elas ficam lá sozinhas, abandonadas. No câncer de mama, às vezes, e até outras patologias, acontece o mesmo, a mulher que ela acaba fazendo a cirurgia da retirada da mama, que é algo muito doloroso, né, e que é uma parte do corpo da mulher, mas que é tão, né, vista de outra forma, erotizada. E a mulher, quando ela perde a mama, o que acontece? Os companheiros abandonam. Não aguentam ver o tratamento, dizem, porque não aguentam ver ela sofrer. Será que não é pelo fato de não querer ele estar junto? Não era na saúde, na tristeza, na alegria e na doença? Não foi isso que a gente prometeu, Jana? Sim, eu acho que é um lugar em que a gente cada vez mais precisa questionar o nosso papel como mulher, sabe? Quanto mais a gente puder trazer discussões sobre essa política do cuidado, mais a gente vai poder se colocar e se conhecer e estabelecer os nossos limites e começar a perceber com quem que a gente se envolve, sabe? A perceber dentro da nossa dinâmica familiar como o outro está se aproveitando, né, da nossa sobrecarga e abraçando esse lugar e a gente cada vez mais distante daquilo que a gente realmente deseja, né? Porque a gente termina entrando num lugar em que o autocuidado, como você falou, ele vira, Paty, você ir no salão, você cuidar da sua aparência, e autocuidado é muito mais do que isso. É você poder buscar os seus próprios interesses, é você poder ter prazer pela vida, é você realizar projetos, sabe? Descansar, sair com as amigas. Exatamente, não é só esse ambiente de, como eu escuto muitas mulheres, não, pelo menos eu consigo fazer minha unha. Pelo menos eu consigo me cuidar uma vez por semana, eu vou no salão. Isso é básico, gente, você entende? Gente. Assim, a gente parece que a gente fica pleiteando não, a gente fica levantando uma bandeira do básico. Ai, peraí, a gente não só precisa, como a gente merece mais. Como é que está a nossa alimentação, nossa atividade física, nossa atividade intelectual, de leitura, de curso, de atualização? Como é que está a nossa espiritualidade, a nossa relação com o sagrado feminino, o nosso cuidado com o nosso corpo, com o nosso bem-estar, com o nosso lazer? Cadê tudo isso? Então, não é só ali no fim de semana ir no salão e fazer uma unha. Exatamente. Autocuidado é mais do que isso. E a gente já implementa isso aqui. E quando o assunto é câncer de mama, que é o tema do Outubro Rosa, isso amplia muito mais. Às vezes a mulher ela não faz o diagnóstico, a gente sabe, já foi dito aqui por vários especialistas que passaram aqui pelo programa, que quanto mais precoce o diagnóstico, mais chance essa mulher vai ter de ter cura
total da doença, ou de um acompanhamento, né, um tratamento menos invasivo. Agora, esse autocuidado não acontece, esse diagnóstico não acontece, sabe por quê? Porque às vezes as mulheres nem estão se tocando, porque o toque poderia já Sim, dizer que tem algo errado ali. entende? Sim, o Elas não contato com conhecem o nem o próprio próprio corpo. corpo, Olha o exatamente. distanciamento, né, de nós Da mesmos. própria sexualidade, Pois né, do próprio é. prazer. É aquilo, você vai falar para o outro que você gosta a partir de você se conhecer, né? Uhum. Então, muitas dessas mulheres não conseguem nem ter acesso a isso. E eu fiquei pensando, escutando você, como a gente vive ainda fora essa questão da sobrecarga, nós sermos vistas a partir dessa mãe que está sobrecarregada, a gente vive numa sociedade que levanta uma bandeira da exaustão, né? Isso. Então, esses pilares, né, que é o sono, que é a atividade física, que é a alimentação, para a gente fica Deixa para lá. pequeno. Isso não é esse tripé. Eu, às vezes, atendo mulheres que estão muito cansadas, que eu falo para elas, às vezes você está precisando de um exame de sangue, porque você está com ausência de uma vitamina. E nem está sabendo. Então, é sobre isso que no Exatamente. próximo bloco, depois do intervalo comercial, vamos falar sobre esses desafios. Conte para você, que é mulher que está ouvindo agora o programa, ou os homens também são bem-vindos a essa discussão. Quais são os maiores desafios dentro dessa questão do autocuidado, da saúde mental, equilibrando com a maternidade? E quais são os encaminhamentos, as possíveis soluções? Estamos juntos com você aqui no Em Sintonia, hoje falando sobre saúde mental, maternidade, câncer de mama, desafios e enfrentamentos. Nossa conversa nesse papo é Orjana Oliveira, educadora parental e também mentora de mães. No bloco anterior, nós falamos dos desafios, mas também queremos falar agora das possibilidades. Como que a gente sai desse lugar da mulher que não se cuida, da mulher que não está atenta às suas próprias necessidades e está adoecendo, Orjana? Eu acho que esse é um ponto bem importante, porque é um movimento em que a mulher precisa fazer algo que talvez ela não tenha conseguido ou ter forças para fazer ainda, que é se voltar para si, né? E começar a estabelecer limites, a se posicionar. Isso que a gente falou de abrir mão desse privilégio, que é muito difícil, porque a sociedade ela abraça esse lugar dessa mãe que corresponde às expectativas, né? Que quer estar presente em todos os espaços, que quer se fazer presente mesmo ausente, então ela deixa tudo preparado, ela quer pensar em todos os detalhes, e para a gente começar a fazer esse movimento de autocuidado mais profundo, a gente tem que começar a sair de cena, entende? A gente tem que começar a deixar que o outro faça, sabe? A gente poder estabelecer combinados e também deixar que os nossos companheiros, seja lá qual for o formato familiar, possa falhar também, né? As pessoas possam errar, a gente possa se comunicar, falar como a gente se sente diante da dinâmica familiar, pedir ajuda, sabe, Paty? Eu vejo muitas mulheres, eu estava conversando esses dias com umas alunas, e elas trazendo para mim o medo de pedir, de construir rede de apoio. Ai, é muito difícil, eu fico muito cansada. Gente, aí eu trouxe para elas, eu falei, eu não tenho cansaço em pedir ajuda, sabe? E essa é uma questão séria, porque muitas mulheres não reconhecem o direito de buscar essa rede de apoio, sabe? Seja de uma vizinha, seja da própria escola, seja da sua própria... Construir essa rede. Fica um lugar, às vezes, até um pouco de vítima, né? A gente termina ocupando um lugar em que, é difícil mesmo, eu dou conta de tudo mesmo. Tudo bem, a gente vive numa estrutura que nos condiciona a isso, mas e aí, né? Sabe? E aí? Pois é. E como é que a gente vive essa sororidade? Que é uma palavra bonita, até difícil de falar, mas que na prática é exatamente isso, essa união, essa aliança entre mulheres, que está exatamente baseada nessa empatia. Eu sinto o outro, eu percebo o outro, porque eu também vivo aqui isso. Eu sei o que é ser mulher nessa sociedade, muitas vezes machista, patriarcal, que exige tanto de nós. Eu também vivo isso. Então, estimula a empatia, o companheirismo entre as mulheres para buscar esses objetivos comuns. E um objetivo comum, acho que a gente precisa levantar essa bandeira e falar sobre isso, é que a mulher tenha saúde, tenha vida em plenitude. Não é só viver, é viver bem. Porque a gente está vivendo na exaustão, no cansaço, na rotina, no estresse, e lá vai, e não eu acho que vive. isso entra num ponto interessante, que tem a ver com tudo isso, né, da saúde física e mental, que é a autoexigência, sabe? Eu acompanho muitas mulheres, muitas mães que elas são muito exigentes com elas mesmas, elas se cobram muito, então elas não conseguem se perdoar, elas não conseguem se acolher, não sabem nem por onde começar para se acolher,
porque a gente vai viver com desafios, a gente não vai poder estar presente o tempo inteiro como mãe, a gente vai, através da falta também que nossos filhos se constroem, né, existe esse lugar, e a gente vai precisar ter muito mais empatia por nós mesmas, acima de tudo, para que a gente possa, inclusive, colocar esses limites e pedir, né, estabelecer combinados, mas esse é um lugar muito cruel, sabe, Paty? As mulheres, esse lugar da culpa, que é uma culpa que corrói, que congela, e que muitas vezes desenvolve doenças mesmo, porque chega num nível, muitas vezes, de estresse, quando essa mulher tem um hábito, como a gente falou, em que ela não olha para o sono dela, para uma atividade física, para alimentação, porque ela não tem tempo, chega uma hora que aquilo toma conta, e quando ela vê, às vezes vem em formato de doença, né? Sim. Ou de comportamentos agressivos dentro de casa, né? Distanciamentos das pessoas, seja do companheiro, da companheira, dos filhos, porque é como se chegasse na ponta do iceberg, sabe? Aquilo transbordasse, porque ela não conseguiu antes encontrar recursos para se resgatar, seja um lugar mesmo de autoacolhimento, sabe? Eu trabalho muito com isso. Eu ensino as mulheres a se tratarem bem. Olha o nível que a gente chegou, assim, sabe? Pois é, preciso lembrar Eu não que você sei pode se fazer isso, abraçar, mas ninguém Orjana. me abraça, ninguém me acolhe, ninguém me ajuda. Se abrace, se acolha, Exatamente. se ajude, né? Se Primeiro de perdoe, tudo. sabe? Não se cobre tanto. Essa coisa que você falou de dar certo. Esse lugar não existe uma linha de chegada, sabe? É sobre agora, né? E criar essa rede de apoio e pedir quem são essas pessoas, quem são os outros adultos. Muitas vezes a gente vê uma casa, né, com vários filhos já adolescentes, adultos, o companheiro, e só a mulher trabalha, só a mulher faz tudo. E quando essa mulher Exatamente. adoeceu, ela teve recentemente um diagnóstico, nós estamos aí no Outubro Rosa, de um câncer, gente. Aí um abalo psicológico, como é que ela vai lidar com tudo isso? Que aí ela já começa também a entrar naquele lugar, mas por que comigo? E a culpa, será que eu não me cuidei? O que eu fiz para estar merecendo isso? E essa mulher vai ter esse acolhimento, primeiro, emocional, precisa ter essa base emocional dessa rede de apoio, e vai ter que ter também um apoio ali nas tarefas, né, Rogério? Então, qual seria o papel da família no momento que a mulher está em um processo de adoecimento e de algo tão agressivo como é o câncer? Esse é um lugar, né, que eu acho que é até cruel, porque eu acho muito complicado, até pela construção social que a gente tem, em que quando alguém está doente, naturalmente, esse cuidado ele já é estabelecido, né, como a gente falou em relação ao homem. Naturalmente, a sociedade já se mobiliza para esse cuidado. Quando se trata da mulher, a gente precisa ainda encontrar forças para construir esse cuidado, para que dentro da família se perceba que a gente agora precisa ser o centro do cuidado, sabe? Eu acho que tem esse lugar dessa construção social, tem um lugar também da mulher que não aceita o cuidado, né? Tem muito, a gente está tão acostumada a sobrecarga que a gente não se permite ser cuidada, Sim. sabe? Não, tudo bem, agora eu vou ficar aqui e vou deixar a família inteira se reorganizar do jeito que eles puderem, porque também tem isso, Paty, tem um lugar de controle. Sabe? Tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito, tem que estar. Mas essa mesa não está bem posta. Sim. Esse arroz também ficou todo. Deixa, essa ninguém criança não pode sair dessa maneira, né, com o pai. E aí a gente não deixa que nossos filhos construam outras relações, né? Que não só a referência nossa. Pois é. Que estabeleça, que conheça esse pai, né? Com mais profundidade, veja como é que esse pai faz nesse lugar do cuidado, como é que ele vai estabelecer essa relação, entendeu? Fica tudo voltado muito para a gente, então quando a gente fica doente, numa situação como essa de um câncer de mama, a mulher não pode nem se permitir ser cuidada, sabe? Gente, então alerta para isso, tá? Porque é muito sério, a gente tem aí o crescimento do câncer de mama, é uma realidade, e uma pesquisa divulgada pelo Instituto Data Popular mostrou que 54% das mulheres com histórico de câncer de mama apontaram fatores emocionais, como tristeza, mágoa e rancor como possíveis causas para a doença. Outros estudos também evidenciaram o surgimento de câncer de mama tem relação com conflitos de morte, divórcio, separação dos filhos. E toda essa violência, tudo isso que a mulher vive, isso vai estourar de alguma forma no físico, no corpo. Então, cuidem-se, não tem essa coisa de não pedir a ajuda do outro. Todos podem ajudar, pedir ajuda é sim um lugar de que a mulher pode estar. Não você não vai diminuir, não vai passar recibo. Tem mulheres que falam, mas eu vou passar recibo de que eu não estou dando conta da minha casa. De repente já vem outra pessoa tomar o meu lugar.
Que lugar é esse que É nós isso que a estamos gente está falando, falando? né, Tati? É o Paty, lugar do privilégio, abrir mão disso, né? abrir mão da dona da casa. Ela é Que a dá dona conta da de casa, tudo. ela é a rainha do lar. Exato. Tem isso. Entende? Tem. E para Ai, que ficar gente. ocupar esse lugar e ficar doente? Pois é, quer ficar nesse lugar da rainha do lar doente? Aí são escolhas. E aí a Exatamente. Lu, ela diz o seguinte, olha, com o homem não é bem assim. Na medida, eu perguntei, você está se cuidando, né? Fizemos essa pergunta aqui, Ah, e ela falou, na medida do possível, aqui no WhatsApp, tá, gente? Você também pode participar. 996573998. Com o homem não é assim. Quando ele quer se cuidar, só é uma questão de decisão e pronto. A mulher não. Ela precisa pensar nos filhos, na casa. Às vezes não vejo saída, diz a Lu. Qual é o primeiro passo? Muitas delas têm medo até mesmo de tomar esse primeiro passo e sair na decisão do seu autocuidado. Precisamos de um lugar, de um espaço para o desabafo. Mas para onde ir? Quem vai nos ouvir? Ô, Lu, nós estamos aqui ô, te Lu, chegue ouvindo, mais, viu? Lu. Chega mais, querida. Eu Vem para cá, trabalho para com a isso Estônia. também, eu posso te ajudar. Entre em Pois contato é. comigo depois, que a gente pode abrir esse espaço de escuta. Mas é muito interessante, porque eu escutando a pergunta dela, eu fiquei pensando que isso recai muito sobre a questão do autoconhecimento, Uhum, que é até onde eu posso ir, sabe? Eu lidar com essas frustrações, com esse lugar dentro de mim de que eu não sou o centro de tudo, então eu uhum. vou precisar acolher essa sensação, né? Então, que tem a ver com lidar com as próprias emoções. A gente não sabe lidar com o que a gente sente, Paty, né? A gente sente raiva, a gente desconta nas crianças. A gente não consegue olhar para essa raiva e descarregar ela no lugar certo, colocar, impulsionar ela para algo bom. A gente sente tristeza, a gente já quer ultrapassar essa tristeza, a gente não está ali. Não, peraí, o que eu estou Nem se sentindo, acolhe, né? sabe? E nem percebe se essa tristeza está vindo de onde. Ela é de Sim, agora, ela é de antes, exatamente. ela é recorrente. O que eu posso fazer agora para poder cuidar um pouco disso, sabe? Às vezes Sim. a gente precisa chorar. Chorar é um recurso maravilhoso. Você descarrega uma energia enorme e depois você consegue ter energia para fazer muita coisa. É. Mas não, a gente não tem tempo nem para conseguir lidar com as emoções, né? Então, esse é um ponto bem importante que reverbera sobre a saúde E atenção com essa física. coisa de estar bem todo o tempo. Quando a mulher Sim, está, ela precisa chorar, ela está passando por uma quimioterapia, no caso aqui do nosso assunto. exato, Ela é um processo super exato. invasivo, ela está perdendo os cabelos, ela talvez vai perder a mama, talvez, em casos mais avançados, viu, gente? Que dependendo do estágio, o processo é mais tranquilo. Mas são várias perdas, lutos que ela está aprendendo a lidar. E chega alguém falando, mas não fica assim, não precisa chorar, não, você é Exatamente, forte. Olha, você exatamente. vai superar isso. Gente, Aquela coisa do engole o choro, engole sabe? o Que não choro. faz mais sentido, né? A gente sabe que a gente é a sociedade do choro entalado, né? Estamos Uhum. aí cuidando da nossa Ou saúde das redes mental. sociais, todo mundo bem feliz. E todo mundo É. equilibrado. Eu escuto muito nas redes sociais isso. Não, porque vamos equilibrar, vamos ser a nossa melhor versão como mãe. Eu falo, gente, quando eu sou a melhor versão como mãe, eu deixo de ser quem eu sou hoje, Paty, você entende? Pronto. Eu vivo numa busca atrás de uma mãe que não vai chegar nunca. Pois é, então sai dessa ilusão de que você é perfeita e Que procura se loucura. cuidar, se olhar. Como é que estão os seus exames, o seu toque nas Exato, mamas? Tem exato. olhado para o seu corpo? Apareceu alguma coisa diferente? Olha, gente, nada aparece por acaso. Não. Apareceu algo diferente, não adianta fingir que não viu, passar uma maquiagem para disfarçar. Tá ali. Tem que procurar, mas eu não tenho tempo. Eu ia marcar até minha consulta, mas meu filho estava precisando, eu marquei o dele primeiro. Tem minha mãe, tem isso, tem aquilo, e você vai ficando para depois. Priorizar, né? Priorizar-se. Ações, né, de prioridade, porque cada vez mais a gente vai deixando de fazer por nós mesmas e a gente quer muito que nossos filhos floresçam e a gente não traz para eles o exemplo, entende, Paty? Isso é muito importante. Como é que eu ensino alguém a se cuidar se nem eu me cuido? Uhum. Qual é o ensinamento que eu estou dando para essa criança de que a sobrecarga é o caminho? Né? No caso de uma construção familiar em que tem filhos homens, de que é a mulher que carrega tudo isso. Uhum. Então, esse tripé que a gente falou, né, do sono, da alimentação e da atividade física, é muito importante que a mulher esteja atenta a si para que ela vá. Provavelmente nem sempre esses pilares estão totalmente equilibrados, né? A gente sabe que no dia a dia Uhum. isso termina caindo um pouco para um lado, para o outro, mas
como é que eu posso me resgatar aqui, sabe? Sim. Para onde eu posso trazer isso, sabe? Pois é. Aí, nosso ouvinte Marcos, ele diz o seguinte: o homem, que ele não concorda com o que a gente está dizendo, não. porque o homem não impede a mulher de ir ao médico. Olha só, às Olha vezes isso não é claro, declarado. Ninguém vai dizer, não, você não vai ao médico. Mas quer uma mulher que ela não consegue realizar suas coisas e cuidar, enche ela de tarefas. Se ela tem uma agenda cheia de tarefa para cumprir o dia todo, que horas que ela vai se cuidar? Então, Marcos, não é uma questão de impedir diretamente, não, você não vai ao médico. Às vezes até acontece isso, viu? Tem Sim. situações que é explícito, sim. Mas nas pequenas coisas do dia a dia, fala, Jana, que eu sei que você tem mais que o que falar. entra uma coisa aí, né, fica aqui me coçando inteira, se coça e fala. Que é essa questão da ajuda, né? Todo mundo vira ajudante da mulher, né? Ela vira grande fazedora, e aí os ajudantes, o pai ajuda, os filhos ajudam, não contribuem, sabe? Quando a gente está dentro de uma família, a gente tem uma comunidade ali que precisa acontecer, né? Eu falo isso para os meus filhos, eu não estou aqui para ficar fazendo coisas que vocês podem fazer por vocês. Tá. Então, naturalmente, essa mulher, ela fica sem energia, Paty. Entende? Para buscar um médico. Ela tá tendo que dar conta, porque tem um lugar dela que ela precisa buscar, mas também tem um lugar de muita... de se aproveitar também de tudo isso, entende? Que é isso que está trazendo. Pois é, o homem pode até não impedir, mas ele também não promove, não estimula, não diz, olha, você está cansada, fica aqui hoje, que eu vou dobrar aquelas roupas que está ali, eu vou tirar a roupa do varal, pode ficar sentadinha aí, relaxando, vai fazer sua meditação, que eu lavo a louça no prato. Onde que a gente ouve isso? Às vezes acontece. Não estamos generalizando. Não, mas a maioria, né? Mas a maioria é assim. Mas Marquinhos está ali se coçando também, Marquinhos, pode fazer perguntas também. Tem isso, gente, aí na sua casa? Fala sério. Se quantas vezes por dia, na semana, no mês, você ouve, pode se cuidar, vai ao salão que eu fico com as crianças, que eu lavo a louça, que eu tiro a roupa do varal. Não se preocupe, eu dou conta. Eu vi um dia desse uma feminista, uma mulher que defende essa questão do feminino, falando que você quer oferecer, quer que sua mulher esteja feliz e num ambiente familiar, sentindo prazer, lave os pratos. Pronto, faz isso pra faz ela. isso. Faz tá isso, ótimo, querido. Tá ótimo. Entendeu? Tiana ama receber buquê de flores, mas lava a louça, amor. Lava a louça, meu amor. Lava a louça, faz querido. as coisas sem eu precisar dizer pra você que você tem que fazer. Pois é, gente, isso é cuidado também. É a mulher que cuidado. está passando por um processo de tratamento de câncer que não é brincadeira, é barra pesada. Precisa de cuidado, de carinho, de atenção, de dividir tarefas. Ela não é a Mulher Maravilha. Ela não vai dar conta de tudo. Ela não tem uma capa que ela voa, né? Quando precisa. Não tem isso, gente. É uma mulher, é um ser humano que está ali precisando de ajuda. E essa fala aqui que a gente vem de mais um homem que diz o seguinte: hoje em dia, com as campanhas governamentais para o câncer de mama, só não se cuida quem não quer. Gente, isso não é verdade. Não é tão assim. A mulher que está no SUS tem que enfrentar uma fila para pegar, né, aquela consulta, e depois ela só consegue fazer uma mamografia, depois tem que fazer a ultrassonografia. Isso entra numa questão que a gente já falou, gente, que não é assim, não. Muitas abandonam o tratamento porque não dá conta. Imagina, Paty, o cuidado, ele é socialmente imposto à mulher, entende? Então é ela que assume tudo. Entende? Naturalmente, isso que ele está dizendo, né? De que agora a gente tem acesso a tudo, tá, mas uma pessoa sobrecarregada, como é que ela vai usufruir desse acesso? Agora, claro que também a gente não vai colocar, a gente coloca essa mulher no colo, acolhe, porque somos mulheres, temos aqui essa empatia, mas a gente também precisa dizer à mulher que ela precisa também sair desse lugar do vitimismo que nós falamos aqui. Ela precisa também tomar o comando da própria vida. E aí, Jana, já nesses 4 minutinhos finais da nossa entrevista, o que é que você pode dizer para que essa mulher tome a liderança da própria vida, do seu cuidado, para que ela promova a sua saúde? Eu acho que a mulher, ela precisa, primeiro, abrir mão desse privilégio social e começar a fazer por ela, sabe? Eu acho que esse aprender a começar a lidar mais com aquilo que... se autorizar a sentir, sabe? A sair desse lugar de autoexigência, a encontrar formas e recursos de se acolher, compreender os seus limites e começar a se colocar, entende? A fazer por si. Eu acho que isso é o que eu mais, assim, desejo, porque é um lugar que às vezes solitário, porque a gente só é visto na sociedade quando a gente não faz por nós mesmas, né? É muito curioso isso, é uma incoerência, mas é o que a gente vem de uma estrutura de muitos anos, né? Mas, ao mesmo tempo, para mim, a única saída, assim, a gente realmente
nos abraçarmos e darmos contas da gente. E buscar ajuda quando for necessário. E aí, Orjana, deixe seus contatos, né? O que é esse trabalho que você faz como mentora de mães, né? Também nesse ajuda parental que você dá. Sim, o meu perfil é orjanaoliveira.al. Eu tenho alguns serviços, né? Dentre eles eu tenho um portal, que é Quem Cuida de Quem Cuida. Então, através desse portal, eu criei um caminho, um método, né? Para que essa mulher possa aprender a sair desse lugar de autoexigência, para que ela possa aprender a se acolher, começar a se colocar, começar a ser esse exemplo para os filhos, né? De autocuidado. A gente não tem como cuidar de ninguém se a gente não cuida da gente. E é um caminho bem bonito para que ela possa se apropriar de si, assim, para que ela encontre um cuidado como ela nunca encontrou, sabe? Exatamente, essa é uma possibilidade. Fica aqui hoje a nossa sugestão, apresentando aqui o trabalho da Orjana, que faz isso com muito carinho, com muito amor. É uma mãe também, e esse é um trabalho de aplicação prática, não é só a teoria, isso é muito importante. Ela está falando que deve ter lido alguns livros sobre isso. Não, gente. Está ali no dia a dia, vivendo os mesmos desafios. Então, mulheres, a gente deixa como palavra final aqui desse programa Em Sintonia de hoje. Você merece ser feliz, ninguém merece viver uma vida que não seja plena. Cuidado faz parte do nosso dia a dia e é preciso encontrar esse espaço. Ninguém vai abrir esse espaço para você. Seja você primeiro a ver que você precisa de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Então, obrigada mais uma vez. Volte sempre, viu? Paty, Muito obrigada. bom.